Olá, mais uma vez, Papo Café e Fotografia. Deguste esta arte. E se você quiser saber um pouco mais, basta que você acesse www.papocaféefotografia.tv.br. E o dia de hoje, como sempre, especialíssimo. Vamos estar conversando um pouco com o Douglas Mansur, repórter fotográfico, professor formado em jornalismo, que vai estar falando um pouco da sua grande história com a fotografia. Douglas, satisfação em recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite aí e espero contar um pouco da minha história e servir de exemplo também para outros fotógrafos também. Né? Com certeza, Douglas. Como que você iniciou? Você estava me dizendo que você iniciou já aos 15 anos já a sua relação com a fotografia? Desde meus 15 anos eu já fotografava tal, né? Não, e sempre assim com a consciência, não com muita consciência como tem hoje, que a fotografia como memória. Eu fotografava, eu me lembro assim que em Piraju, interior do estado de São Paulo, eu estava fotografando uma família, para essa família, as crianças, daqui uns anos vão estar grandes. Então eu sempre tive a fotografia como memória. Né? Sempre quando eu fotografava as pessoas, a criança, elas vão crescer e fazer a história dessas pessoas. Né? Hoje em dia já tenho mais consciência que a fotografia é isso, né? Que ela informa, forma e gera uma consciência na sociedade. Né? Bem lembrado isso, porque a fotografia hoje já está formando essa nova geração. As crianças hoje, bastante pequenas ainda, já manuseiam uma série de equipamentos, né? Esses iPhone, esses telefones todos que já têm câmera, né? Quer dizer, isso já vem no DNA deles, né? Já é uma outra leitura. Mas aí você iniciou a tua carreira fotograficamente com os movimentos sociais. Eu sempre aí comecei a fotografar, como eu estava ligado à igreja, ligado aos movimentos sociais. Como eu tinha uma ocupação de terra na Zona Leste de São Paulo, eu ia lá, fotografava. Né? Quando tinha uma quebra de asfalto, eu sempre estava na frente, fotografava. E depois levava para os grandes jornais, revelava esses filmes e publicava, para divulgar um pouco mais a história desse movimento. E também, a outro momento, eu comecei a fotografar as romarias da terra. Né, que é em Goiânia, em Goiás, depois em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então aí eu passei a documentar essa história desde 82. Legal. Então eu vinha fotografando e até hoje eu acompanho essas romarias. E depois, junto com isso, eu fui acompanhando também o Movimento Sem Terra. Então fazia quando era acampados, fotografava 3, 4 famílias. E vem até hoje acompanhando. Então eu tenho foto desde quando era acampamento, depois eles assentados, depois eles produzindo na terra, e tem uns outros que eu acompanhei eles sendo agrônomos. Poxa, então já está na agronomia hoje. Poxa, quer dizer, a fotografia, na sua excelência, é uma fotografia documental mesmo, né? Vamos começar a ver algumas imagens do Douglas, por favor? Porque aí você pode estar comentando em cima de cada uma delas, em que situação elas foram feitas, né? Eu sempre tive a preocupação de registrar a história das pessoas, contando a história dos movimentos através das pessoas, né? Então. Essa daí foi um 8 de março, na Suíça. Né? Na Suíça? Na Suíça aí que eu fui levar uma exposição de fotos lá, contando a história do Brasil numa ótica dos movimentos sociais, pegando o apartheid. E saí em Cuba, uma vez que eu fui visitar Cuba, e fazia a área rural de Cuba. Isso aí são a Associação dos Pequenos Produtores em Cuba. Em Cuba. Poxa, você já estava pautado para fazer isso? Já fazia parte? Eu fui junto com uma comitiva para conhecer a área rural, a situação de Cuba. E aí eu documentei essa realidade deles, né? Perfeito. É fantástica essa. Isso aí é o Fidel discursando para os agricultores lá. No momento de uma luz interessante, né? Eu estava lá com a comitiva e estava junto, presente ali. Foi o único dos fotógrafos fora do país que documentou esses momentos. Né? Então, isso aí já foi em Canudos, quando fez 100 anos. Ah, sim, aí, olha que Canudos, maravilha. De 88, né? Foi 88, depois ficou 100 anos de Canudos. E foi interessante, eu sei que foi feita a romaria, saiu, os caras falavam, vão sair 4h30 da manhã. Né? Aí eu falei, mas 4h30 da manhã? Eu falei, quando for 7 horas da manhã, vocês vão ver que
Isso aí era uma luz de 7 horas da manhã, já estava um sol escaldante. Aí o maravilha. Dom Pedro Causadálica, né, que está fazendo uma mística para as pessoas lá. Esse aí foi em 2000, na missa papal lá na Bahia, né? Sim. Isso aí quando foi feita a missa, foi feita toda uma lá do Papa. Isso aí também em Cuba, numa daquela viagem para Cuba, né, junto. Perfeito. E o Fidel junto com as pessoas, acompanhando, né? E a gente tinha toda a liberdade. Depois que você passa por toda a segurança lá do Fidel, você fica à vontade para você fotografar, né? Sem muita... Você tem liberdade para transitar. Isso aqui depois vai ser uma série de fotos, depois eu volto, que tem essa é a Escola Nacional do Movimento Sem Terra, que eu acompanho ela desde o início. Que está onde? Desde 2000, que está em Guararema, aqui no interior de São Paulo, Sei. do estado de São Paulo. Essa foi uma uma caminhada do Movimento Sem Terra, e nessa aí foi uma das paradas, onde tem lá Letícia Sabatella, o Frei Beto, né? Uma das paradas que eles fizeram de promissão a São Paulo caminhando. E esse acervo que você tem, esse material, isso você disponibiliza para algumas agências? Isso foi vendido? Isso... Não, eu sempre aí ajudo no mundo acadêmico, as pessoas vêm e procuram no mundo acadêmico, né? Eles procuram e vou divulgando. Correto. Então está sempre à disposição das pessoas. Essa aí é quando foi formada a escola, naquela escola que eu falei, né? Que aí logo no início da construção da escola, chama Florestan Fernandes, sim, né? Que fica no interior de São Paulo, em Guararema. Poxa, que bom. Essa aí já é em Rondônia, nos índios lá. Esse índio que chama Rondon, né, os Kaiowás. Né? Uhum. Isso Trabalho, que ano foi isso? Trabalho, isso aí foi em 80 e pouco, isso foi lá em 90, 90 e pouco, né? Na área de anos 90. Isso aí é um acampamento do Movimento Sem Terra, né, no Rio Grande do Sul, isso aí. E que esses acampamentos eu acompanho até hoje. Isso aí já é na Suíça, para a gente já ir no Brasil e Suíça, aí uma das imagens da Suíça, né, que é de Friburgo. Isso aí. E eu gostaria, Douglas, assim, quando você iniciou na fotografia, a escolha por esses movimentos se deu porque você já era próximo disso, você já se direcionou para este foco dos movimentos porque você já participava de alguma forma disso. Isso é coisa interessante isso aí, sabe, Roberto? Por que eu comecei nisso? Eu sempre falo assim que a gente precisa ter um projeto de vida. Seja ele o que for, na fotografia, você precisa estar acompanhando um faz esporte, outro faz futebol, né? Eu fiz essa opção, acho que nem como você disse, eu já tinha essa convivência no mundo religioso, rural. Aí eu comecei a documentar também essa história. E fui me envolvendo até hoje continuo registrando essa história. Sim. Né? Então foi uma coisa que eu já tinha, esse envolvimento com os movimentos. Né? Poxa. E eu, na fotografia, eu não só fotografo, mas eu vou tentando assim criar essa amizade, essa acolhida, né? Eu sempre brinco assim que eu sou um fotógrafo privilegiado, né? Que eu vou lá, faço o cara acampado, durmo no barraco da pessoa, e hoje, né, depois de anos... Cria uma relação, se você criar uma relação. E hoje relação... eu volto no assentamento, né? Já fico na cama da pessoa, já... Poxa, que bom. Tomo leite, como queijo... Sim. O doce. Você faz parte da sociedade. Da sociedade deles e fazendo. Uhum. Esse aqui é na Suíça também, que hoje essa realidade é totalmente um shopping lá. Nessa época, quando eu passei em 2000, eles estavam destruindo essa coisa para construir um shopping. Interessante lá, não é igual no Brasil que vai lá destrói, lá foi feita toda uma discussão antes da destruição, o impacto que ia ser isso. Então é um momento que hoje já está diferente, mas foi feita toda uma discussão na construção disso, né, desse prédio. Correto. Correto. Essa é uma história também que o Dom Paulo Evaristo e a sua irmã, a Isilda Arnes, que faleceu lá no Haiti. Uhum. Né, então tem a história da doutora Zilda aqui na Pastoral da Criança, e do Dom Paulo que eu acompanho também. E você tem também toda uma relação dentro da diocese. Dentro da diocese. Você vem documentando isso fotograficamente há muitos anos. Muitos anos. Aí vou acompanhando, né, a história deles. Né. Excelente. Esse aí é o Lula num dos congressos do Movimento Sem Terra em Brasília. Né, acho que foi no segundo congresso do Movimento Sem Terra.
Então, que eu venho acompanhando todos os congressos do Movimento Sem Terra. Isso aí é uma caminhada do Movimento Sem Terra também em São Paulo, que é aquela que veio de Promissão, 500 quilômetros caminhando. Então, e com todo esse material que você tem durante todos esses anos de pesquisa fotográfica, vamos dizer assim, né, dessa viagem que você tem dentro da fotografia, você tem interesse em realizar disso, fazer disso um livro, para que possa ser usado academicamente, para que... Né? Eu sempre assim, forneço foto de livros acadêmicos do Mundo Sem Terra, e fiz um agora recente que é Orgulho de Ser Assentado, que foi distribuído atualmente, então eu conto mais aí de São Paulo. Então eu pego todos os acampamentos do estado de São Paulo e vou contando a história. Então tem a criança acampada, depois assentada, e depois produzindo, e hoje ele já fazendo a agronomia. E tem também, eu fiz o meu mestrado lá na USP, contando a história, a importância da fotografia na documentação dos movimentos sociais. Né? Aí eu peguei do Paraguai, que eu acompanhei também os movimentos camponeses do Paraguai, não é brasiguaio, mas o movimento campesino do Paraguai, né? E fiz as primeiras ocupações lá de terra. Então eu voltei no Paraguai e fiz a criança que estava num barraco, fiz eles hoje assentados já, a mulher dele grávida, depois eu voltei e já tem o filho dele. Então eu acompanho o movimento do Paraguai e aqui. Nessa parte de mostrar. Né? Isso aí é uma da escola Florestan Fernandes também, quando era mato também, né? Que eu venho acompanhando desde 2000. Esse aqui foi o primeiro curso do Movimento Sem Terra em Santa Catarina. É uma das primeiras turmas que formou recebendo as pastas de formação. Então eu sempre acompanhava no acampamento, na educação, porque o Movimento Sem Terra ele vai gerando a terra e cidadania também, né? Sim, com certeza. Então tem toda uma preocupação. Nessa preocupação. E nesse caso, por exemplo... Essa é uma escola dentro de um assentamento. Né? E existe um subsídio quando você acompanha, você tem um subsídio da organização para que você tenha a logística de... eu tenho a logística, mas assim, aí cada um, eu sempre falo assim que o meu arquivo hoje, ele tem uma mão de muitas pessoas. Quando eu estava fotografando, acabava um filme, né? Aí alguém da grande imprensa, que nem o Jorge Araújo, né, e várias pessoas ia lá e me fornecia o filme. Né? Sim. Acabava. Então eu sempre sei assim que a minha história, o meu arquivo tem muitas mãos. Né? Então na revelação, no filme, se eu ia para Santa Catarina, eu ia lá no jornal, revelava o filme lá, já ganhava os filmes também, para contribuir nisso. Aí o movimento, a coisa dava essa contribuição da passagem, das coisas, então é uma... A turma pergunta, então você sobrevive? Eu sobrevivo, né, com a ajuda de várias pessoas, então é um arquivo que também é composto com a ajuda, com a coisa de muita gente. Né? Poxa, e esse material todo, futuramente, uma das coisas que nós, do Papo Café e Fotografia, temos intenção de estar produzindo futuramente, é que todo esse material ele possa ser, não só o seu, como material de muitos fotógrafos, como já havíamos falado, produzir uma grande brochura, né? Que esse material possa ser impresso, ou mesmo agora, esses novos meios aí, digitais, que ele possa fazer parte de uma grande brochura digital, né? Onde as pessoas possam ter acesso para conhecer um pouco da história, né? E possivelmente também disponibilizado para venda, né, que o próprio o profissional possa estar recebendo por esse trabalho, né? Possa estar vivendo da sua produção, né? Acho que é uma coisa que futuramente nós temos intenção de estar produzindo, né? Inclusive até aproveito para convidá-lo para vir fazer parte dessa comissão, de que de alguma forma possamos criar algo nesse sentido. Eu acho legal, Roberto, quando você fala isso, eu acho que é importante esse programa aqui que você faz, elabora, porque aqui você está contando a história dos fotógrafos, a história da fotografia. Sim, a ideia é isso. No Brasil, a gente estava conversando, que quando a gente fala de fotografia, só fala em Cartier-Bresson, tal, que é importante, esses caras. Sim, né? Mas hoje em dia nós temos uma história dos fotógrafos que conta a história da fotografia. Né? Eu acho que é muito importante esse programa, e você, com esse projeto de elaborar, esse projeto material, que hoje em dia... Né? A ideia é criar um grupo que possa nos apoiar, né? Que eu, como já lhe disse, já o convidei para isso,
para que nós possamos criar porque hoje é tudo tão rápido, são tantas ferramentas, então é questão de boa vontade, né? Vamos fazer um movimento fotográfico nesse sentido. Eu acho muito, e pode contar com o apoio e tal. De criação mesmo, né? Para que esse trabalho que você tem, um documento riquíssimo desse, né? Quer dizer, trabalho desse tem que ser disponibilizado, né? Não só didaticamente, mas que as pessoas tenham acesso, possam estar contando história através desse próprio material, né? É que você fala assim, que eu acho que a fotografia ela é um instrumento pedagógico, né? Sem dúvida. Porque ela vai contando a história, numa simples foto, você conta a história do fotógrafo, conta a história do país, do município, a história da fotografia, do movimento. Então, eu sempre tive a fotografia assim, que ela informa, forma e vai gerando uma consciência. Eu acho que isso é o papel da fotografia hoje em dia. Seja ela no campo do fotojornalismo, da publicidade, sem né, que ela conta uma história. Sim, sim. Eu acho que é muito importante isso. A fotografia é uma ferramenta riquíssima que precisa ser melhor aproveitada, né? Eu acho que é muito importante. Eu acho que a fotografia... Vamos ver mais algumas imagens? Essa aí na formação da CUT, que é o Jair Meneghelli, né? Lá em São Bernardo do Campo. Essa é uma das fotos que eu venho acompanhando também. Aí, quando eu fiz essas fotos, não tinha tanta experiência. É que nem nesse dia estava a Vera Yursi, estava a Nair Benedict, estava a Renata Falzoni e outros feras, tanto mulheres quanto homens da fotografia. Eu tive um privilégio, sabe, Roberto, de conviver com essas pessoas, aprender, deles me dar essa orientação da fotografia, tanto na parte técnica, como na parte social. Né? Perguntou, qual foi a sua formação, quem é que inspirou? Hoje em dia eu tenho a Nair, o Juca Martins, Delfim, né, o Maurício Simonetti, outro grande fotógrafo, que eu acho que um dos melhores fotógrafos, que é o João Roberto Ripper, que está no Rio, que o Ripper é o meu inspirador, assim, mora assim. Na mulher a Nair e o homem é o Ripper, né, que é um cara fantástico. Sim, né? Que tem uma escola trabalho. Que faz um trabalho na Maré, no Rio, né? Não sei, acho que sim, que na Maré que é uma escola que vai formando outros exatamente, né? Fotógrafos populares. A divulgação da multiplicação dos olhares, né? Porque até a formação do fotógrafo, isso é importante, né? Esse trabalho que é feito de formiguinha, que vai criando, né, uma rede de laço, de novos olhares, sobretudo hoje em dia, né? Com tanta informação que se dissemina tão rápido, né? Então, né, que nem a Nair aqui fazia os movimentos sociais, o Rip fazia os seringueiros, né? Ele é um pioneiro em fotografar os seringueiros, o Chico Mendes, que faleceu, né? Foi assassinado. Então, isso aí também é um congresso da CUT, de formação. Né? Isso aí já mais recente, a última caminhada que teve das centrais. Né? Eu coloquei umas fotos assim para a gente ver. Eu acho que o importante da fotografia é você fazer esse registro sem dúvida, da história. Você fala assim, que o bom da fotografia, que ela mostra que a história não começou conosco e nem vai terminar conosco. Sim. Pode ser que a história acabe com a gente, mas não vai terminar. Então, quando a gente pega essas fotos, né, de antigas, sabe, olha, a história não começou hoje, né? Ela é antiga que ela foi registrando. Né? Isso aqui é uma da comissão da verdade, Rubens Paiva, que tem na Assembleia, que está resgatando a memória desse país, né? Que tem lá na Rubens Paiva, que a comissão é o Adriano Diogo. Aí nessa fase está a Comissão Nacional, está o secretário de Direitos Humanos daqui. Então, para levantar um pouco a história, né, desse país também, né, que eu venho acompanhando os direitos humanos. Isso aí já é essa audiência também que foi feita na USP, que aí está o Rogério Sotile que está falando. Né. Isso aqui é o congresso dos movimentos sociais, o 5º congresso, que foi feito agora em Minas. Ah, certo. Mais recente, né, no final desse ano, que é a central dos movimentos populares, que eu acompanho também, vou fazer. Né. E como... Sim. Esse é na Comissão da Verdade também, que essa Comissão da Verdade tem em vários lugares, né? E aqui em São Paulo tem na Câmara e tem na Assembleia. Certo. E me diz uma coisa, como professor, como que você está vendo
o interesse pela fotografia hoje, existe um comprometimento do jovem hoje com relação a isso, é uma coisa mais arraigada mesmo em tornar-se fotógrafo, porque houve uma época assim que as pessoas tinham um grande interesse porque era moda ou porque era interessante ser fotógrafo, e hoje, principalmente nos dias de hoje, que todo mundo, entre aspas, é fotógrafo, com toda a tecnologia, com toda a digitalização, com essas mudanças que houveram, hoje existe assim um interesse real das pessoas em fazerem um trabalho sério com a fotografia, está conhecendo? Eu acho que tem, viu, Roberto? Eu acho que a minha preocupação na era digital hoje, que eu sempre discuto, a preocupação com o armazenamento desse material. Que nem você falou, hoje em dia todo mundo é fotógrafo, né? Mas como está armazenado isso, que eu sempre falo assim, quando eu bato papo sobre fotografia, é como as pessoas armazenam isso, como captam essas imagens, que muitas vezes as pessoas hoje em dia, todo mundo fotografa, mas só para colocar na internet, no Face, né, essas coisas todas. Mas não tem aquela preocupação da memória do país, que não temos a cultura da documentação. Eu acho que isso, que é um papel nosso, né, de começar a semear, que é um problema que é a fotografia como documento mesmo, né? Eu acho que isso, essa geração que a gente precisa cultivar um pouco. Então fica faltando um comprometimento. Comprometimento com a memória, de criar essa política de documentação da história. Porque senão fica uma coisa assim, é como você está dizendo, as pessoas fotografam com a intenção de jogar nas redes sociais, mas não se apega a isso, não existe um apego nessa imagem, né? Tem um total desapego. Essa imagem, porque daqui a 10 minutos ele vai fazer outra, né? Como de primeiro no analógico, mas muitas vezes eu estava em Brasília uma vez, tem aqueles grupos de fotógrafos que fotografam documentos, as coisas para vender, que eu acho importantíssimo. Eu falei, onde vocês colocam esse material? Ele falou, não, a gente terminou ali, a gente joga fora os negativos. Eu falei, não, cara, você precisa guardar esse negativo, você está fazendo a história, né, das profissões. Né? Aí um deles começou a guardar, era o Congresso Mulheres Sem Terra, eu falei, passa para mim esses documentos, esses materiais, que eu vou guardar para você, tem uma parte deles. Né? Aí o outro agora, depois de uma vez eu passei, encontrei com um deles na era digital, eu falei, e aí, você está jogando? Eu falei, não, Douglas, eu não jogo mais material fora. A partir daquele bate-papo nosso, eu guardo tudo. Né? Eu falei, mas o que nós vamos fazer? Você faz uma exposição, porque eles tinham lá... sempre haverá, mesmo daqui a... Sempre haverá uma ocupação para essas imagens. Porque eles têm a história de todas as profissões, né, Roberto? Sim, sem dúvida. Engenharia, do carpinteiro, da construção civil, que se une em Brasília. Né? Tem mais algumas imagens, então vamos... Esse aqui é na Bahia, em Bom Jesus da Lapa, agora que eu passei por lá. Essa aí também é pegar o Rio São Francisco lá, né? Sim. Isso aí em Bom Jesus da Lapa. Isso nós estamos em cima da igreja de Bom Jesus da Lapa. Né? Correto. Essa é a caminhada em Brasília, do Movimento Sem Terra. Então, né? Isso aí em Bom Jesus da Lapa também. Estava um céu lindo. Aí também, nós estamos em cima da igreja do Bom Jesus da Lapa. Aí com o movimento também? Não, isso aí eu fui fazer teve lá uma ação do Ministério Público. Então eu fui acompanhá-los para a preservação das grutas lá, que tem lá, né, que a igreja do Bom Jesus da Lapa fica dentro de uma gruta, né? Então é para preservar. Essa é uma imagem de cima da gruta, pegando o Bom Jesus da Lapa e embaixo lá é o Rio São Francisco. Esse aí é dentro da gruta. Dentro da gruta. Isso aí é Bom Jesus da Lapa. Que eu acho um desperdício que eles estão construindo um altar lá dentro, né, de cimento. Né? Então é uma coisa que precisa se preocupar também com isso. Né? Essa aí lá de saúde é o Carlão, que foi uma grande liderança da POSP, né, que faleceu. Né? Esse aqui é o movimento de moradia na Zona Leste de São Paulo. Esse de Costa é a Dom Angélico Sandro Bernardino, numa das reuniões da moradia em São Miguel Paulista. Isso aí na Igreja Matriz, que é a Zona Leste de São Paulo. Essa aqui já é uma missa do Dom Paulo Evaristo, ele rezando no Hospital das Clínicas, para as crianças ali que estavam doentes. Então ele sempre ia lá, né, uma vez por ano, 2 vezes por ano, ir lá e faz essa celebração com os doentes. Essa foto é ali está o Carlito Maia, né, que foi um grande publicitário. Sim. Está o Suplicy Novinho ali e o Dom Paulo Evaristo lá.
Esse aqui são todos os bispos de São Paulo, auxiliares, né, né, no encontro de sedes, lá no Ibirapuera. Esse é um ato ecumênico, então o Rabino Soube, o Jaime White, é um pastor presbiteriano e um árabe ali, né? Sim. Que é uma celebração pela paz mundial. Essa é uma imagem quando veio o Restos Mortais, o Alexandre Vanucci e o Frei Tito. Sim. Né, que foi, aí estão os Restos Mortais, que foram assassinados na época da ditadura, e foi uma celebração contra o traslado deles. E foi uma missa ali, uma celebração na Sé. Essa aí é no cemitério de Perus, né, da Vala de Perus também, numa celebração lá no cemitério de Perus, aqui no interior de São Paulo. Essa é uma das imagens da Casa de Detenção, numa das visitas do Dom Paulo que fazia, que hoje essa imagem não existe mais. Eu coloquei essa imagem para você ver, ó, quem não conheceu já é a antiga Casa de Detenção, que hoje é o Parque da Juventude. Poxa, legal. É interessante tê-lo aqui. Infelizmente, nosso tempo já estamos finalizando, mas de qualquer forma eu agradeço a sua boa vontade de estar aqui conosco, passar um pouco da tua história, do teu trabalho, que com certeza será enriquecedor não só para mim, como para muita gente, e espero que você volte outras vezes aqui, já está convidado para estarmos falando mais. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas brevemente teremos mais tempo, tá? Eu que agradeço, espero que o programa continue por muitos anos, levando a história da fotografia e a história dos nossos fotógrafos e fotógrafos. Com certeza, e para você que continua nos vendo, deguste essa arte, Papo Café e Fotografia, e a semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço.